Olá, vão chegando, vão se aproximando. Bem-vindos, esse é o Papo com Gládios, edição de número 113, nessa data de 25 de setembro de 2019. Oi, lindeza. Lindeza, sou eu? Ai, ai, que medo. Vão chegando, vão se aproximando. Olá a todos, tudo bem? Estamos com quase quórum para começar. Olá para vocês, como é que vão? Como é que vão? Como é que vamos? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tudo certinho? Tudo legalzinho? Esse é o Papo com Gládios, edição de número 113. 113. E o que temos para hoje? Vamos começar com uma conversa bem interessante, que eu acabei de lançar cursos. Curso para lojista, empresário, dono de sex shop, funcionário de sex shop e também para consultoras e pessoas que trabalham com isso, né, que vem vendendo né, produtos de sex shop. Um curso para alavancar vendas em cima de demonstrar como combinar os itens, como trazer contextos para a utilização de itens, como dar uso. Ou seja, não é como se eu estivesse lendo a bula de cada coisa, é sim pegar o conjunto e montar, como direi, montar o teatro da coisa para poder fazer um melhor uso de todos os produtos, a maior parte dos produtos vendidos em sex shop. Então tem um curso que é para apimentar a relação, né, para trazer técnicas de fetiche para o fetiche BDSM para o casal. Tem um outro curso para iniciantes BDSM, para quem quer já ter uma base de como é que são as coisas nesse universo. E tenho dois cursos específicos, um para dominador BDSM básico e um para submisso BDSM básico. Para o dominador e submisso, falando da dinâmica do universo, a dinâmica da relação, os perigos, os riscos que se correm, já quando é para o dominador, os riscos do dominador, quando é para o submisso, os riscos do submisso. Isso aí para dar uma melhor base para a coisa mais difícil de todas, que é escolher bem um parceiro. Falei, deixa eu ver aqui se já falaram comigo. Boa noite a todos. Olha só, Blue Caramel assistindo a live na esteira. Você tá malhando, olha que legal. Isso é muito legal. Nossa, irado. Bacana mesmo. Muita vontade de assistir o papo. Então, tá, amei. Deixa eu ver aqui. O que temos de comentários? Deixa eu ver aqui. Patrícia Regina. Como faço para não me apegar emocionalmente a um sádico? Boa pergunta. Já vou pôr na fila aqui. Próxima questão aqui. Tio Gládios, qual o local mais inusitado que você já fez prática ou sessão com uma sub? Bom, pergunta interessante. Eu vou deixar essa para daqui a pouco para eu poder lembrar. Porque eu já andei fazendo tanta coisa nessa minha vida de meu Deus que eu sei lá, né? Deixa eu pensar um pouco sobre o assunto. Cruzes, né? Isso não é assim não, sabe? A gente não pode pegar num banheiro de avião e dar umas palmadas na bunda de alguém. Mas tem um caso bom aqui para lembrar. Foi muito interessante. Talvez eu vou pensar se eu vou contar esse meu segredinho. Mas como eu não vou citar nomes, nem lugar, nem pessoas, então acho que só a pessoa, se ouvir, vai saber que eu estou falando dela. Como vai saber. Vamos lá, deixa eu começar por uma pergunta que veio do meu amigo Atos Menes. Então eu tenho uma pergunta que já chegou antes. Então vou começar por essa aqui, vou abrir com ela. A pergunta que ele me faz, ele me coloca o seguinte: nas últimas semanas tem uma polêmica nos grupos e redes sociais sobre um tal de CCC. CCC, mais uma sigla. Algum tipo de dinâmica com carta branca ao dominador, ou seja, sem safe word, palavra de segurança, ou nenhum tipo de interrupção à sessão. Gostaria de saber se você sabe algo sobre isso e se você sabe, qual a minha opinião, qual a sua opinião. Atos Menes. Atos. Eu acabei de ouvir falar nisso. Você falou, quando você... não nesse instante, acabei de ouvir a palavra. Quando você mandou a pergunta, que eu fui dar uma olhada no que era isso. Por quê? Porque
eu ignoro solenemente toda e qualquer sigla das tais chamadas bases do BDSM. Eu ignoro solenemente, simplesmente. Por quê? Porque quando eu me debrucei sobre o assunto, e já falei nisso em outras oportunidades, pelo menos em uma ou duas oportunidades já falei disso em vídeo. Eu me debrucei sobre o assunto e vi as siglas que existiam, e todas elas se dividiam em dois grupos. As siglas que eram cobertas pelo São Seguro e Consensual, e as siglas que o São Seguro e Consensual não cobriam. Podem me chamar de purista, podem me chamar um indivíduo da antiga, podem me chamar de pré-histórico, de dinossauro, tudo bem. Mas acontece o seguinte, o fato é que eu não sou um teórico. Posso ser um monte de coisas, mas teórico eu não sou. Ou seja, o que eu trago para vocês, o que eu escrevi no blog, o que eu falo nos meus vídeos, no canal, essa informação que a gente troca aqui, não são elucubrações mentais, frutos de uma mente doentia, ou visionária, ou viajeira. Eu não fico assim, supondo como as coisas acontecem, prevendo, teorizando. Não. Eu sou aquele cientista do laboratório, então eu crio. O meu método é um método científico básico, porque eu crio uma tese, eu elaboro uma tese e testo. Elaboro uma tese e testo. Às vezes, do teste sai uma outra coisa. Às vezes, da experimentação de um determinado evento, de um determinado processo, espocam outros resultados diferentes. Você tem aquele que você previu, você checou se aquilo era válido ou não, mas às vezes você tem resultados outros. Então, nessa questão das siglas, eu fiz testes mentais em cima dessas siglas, assim, parei, baseado no que eu vi, e principalmente no que eu vivi, no que eu ouvi, sabe? Eu estou nesse meio há um bom tempo, então já ouvi as histórias, eu fiz muitas histórias, depoimentos, então eu não tenho apenas a questão do meu exemplo como referência, eu tenho também outros tantos exemplos de pessoas que erraram e acertaram. E simplesmente nunca nada de melhor que o SSC apareceu. Da mesma forma que nunca nada melhor do que BDSM surgiu para substituir BDSM, certo? Eu acho o BDSM fofo. Pessoalmente, minha opinião, poderia se chamar universo DS, porque é um universo fundamentado em dominação e submissão. Ponto. Tudo deriva disso. Não por nada. Porque alguns acham que DS é uma coisa assim mais amena, o DS é uma coisa assim, é uma relação mais espiritual. Não. Tudo, se você reduzir ao mínimo múltiplo comum, se você tirar o subnitrato, o extrato, a essência, você terá que tudo começa com alguém dominando alguém e alguém submetendo alguém. É a base. Todo o resto é como esse néctar da hierarquia em fluxo está sendo consumido pelas partes. Não vai além disso. Então, são seguro e consensual, onde o legal está implícito, porque dentro do consensual pode tudo que esteja dentro da lei, é implícito, não precisa ser um SSCL, São Seguro e Consensual, ilegal. Não precisa, porque já se subentende que é dentro da legalidade, porque não é um bando de criminosos fazendo das suas. Então, coisas como menores de idade, não pode. Necrofilia, não pode. Bestialidade, bichinhos, colocar animais na relação, não pode. Então, drogas, não pode. Então, essas coisas estão subentendidas. Nada
extrapola o SSC, não precisa de outra coisa. Tudo está dentro do sanidade, que cobre a parte em que tudo que acontece dentro da relação não deve, não pode interferir, afetar outros aspectos da vida das pessoas, da segurança, tudo, até porque não existe segurança plena, completa, não existe. Existe segurança, é algo que você busca, que você migra para, que você tende a, que você se esforça para mantê-la, porque se segurança fosse uma coisa completa, uma coisa plena, não existiria algo chamado infecção hospitalar, por exemplo, coisa que eu sempre repito. Ou seja, o hospital deveria ser o lugar mais limpo do mundo e tem um negócio chamado infecção hospitalar, porque no lugar onde deveria ser o mais seguro, não é. Então, segurança não é um negócio definitivo, e sim uma coisa pela qual você briga, pela qual você anda atrás, você corre, você faz tudo para que não saia danificado o brinquedo. Frase minha, danificar o brinquedo não é opção. E por fim, a consensualidade, que é tudo que acontece dentro de uma relação, onde as pessoas que interagem, sejam lá quantas forem, estejam de acordo. E que seja legal. Pode. Então, o que precisa mais? Inventaram esse CCC, e eu fui ver o que é o CCC. Fui lá, vou ler, porque eu não tive a paciência, eu não quero nem aprender, eu não quero nem grudar isso na minha cabeça. Porque é uma coisa que chama, já traduzindo direto para o português, é comprometido, compassivo e consensual. Então, ela é embasado no consentimento, e que tem também troca total de poder. E a Safe Word não é utilizada. Não há Safe Word. Que tipo de segurança você tem numa relação que não existe Safe Word? Por exemplo, eu tenho uma parceira que eu ouvi a Safe Word dela uma vez, logo no começo, nunca mais ouvi. É porque não tem Safe Word? Não, é porque não precisou da Safe Word. Da mesma forma que se você vai no metrô, tem aquele negócio em quebra em caso de emergência, você não sai quebrando aquilo do nada, porque aquilo dá, inclusive, da cadeia se você quebrar aquilo sem uma boa razão. Você tem que quebrar em caso de emergência. Então, a Safe Word é o quebra em caso de emergência para qualquer relação sadia, consistente. Bom, não estou aqui para pagar de dono da verdade, mas posso pagar de dono da minha verdade. Não coloquei no começo, como sempre coloco, hoje esqueci, mas tudo que eu falo aqui é da minha opinião. Então, quando eu estou falando agora, eu falo do meu BDSM, do meu modo de ver, que eu gostaria que fosse o mesmo de vocês e de todos. Só que este gostar de não implica em impor a... Não faço. Cada um que vive o seu. Só que destas pessoas eu quero distância. E recomendo que tenham distância. Por quê? Quando você cria uma base qualquer, uma circunstância onde você foge, você tira você foge da responsabilidade, você tira de um parceiro as opções de segurança dele, porque, poxa, existem N coisas que podem levar uma pessoa a precisar de uma Safe Word. Safe Word, palavra de segurança, é para parar um processo. Esta parada pode ser definitiva, sim, dependendo do que está acontecendo. Se a pessoa estiver passando mal, precisa ir para o hospital, parou de vez. Mas normalmente é uma parada básica, é uma pausa. Por quê? Perdeu o ar, deu uma cãibra, tá prendendo sangue, deu uma tontura, coisas assim tranquilas. Ou bateu e não foi divertido, eu não quero mais essa técnica porque não está mais dentro do que é prazeroso para mim. Tem que ser prazeroso. Até surra, até um spanking ultra hard, para quem está levando, tem que estar gostando. Se passar aquele limite que a pessoa não gosta mais e a pessoa pede para parar, virou crime. Não é mais um dominador, é um criminoso, um abusador, um agressor, dependendo do que ele está fazendo na hora. Estuprador. Inclusive, olha quanta dor tem nesse negócio. Não é bacana. Então, quanto a
sigla em especial, o CCC, né, que é comprometido, compassivo e consensual, é tão, em minha opinião, irresponsável quanto todas as que não levam em consideração o são seguro e consensual. As que levam são perfumaria, minha opinião. Por quê? Porque é você dar um nome bonito para alguma coisa que já tem nome. É você dar uma explicação diferente, difícil, para você parecer inteligente. Isso tem um nome, o pernóstico. A pessoa, pedante ou pernóstico é a pessoa que fala difícil para parecer mais esperto do que é. O que não é muito interessante. Entendeu? Não adianta você usar de um jargão, de um vernáculo super aprimorado, super sofisticado. E você vai encher, você vai precisar de muitas palavras para não dizer quase nada. Então é o que essas siglas fazem. Elas explicam coisas que já estão explicadas. Elas cercam coisas que estão cercadas, só que elas usam um jeito mais floreado para falar de uma coisa que já existe. Ah, mas tem aquela que não é consensual. Então, essa não é BDSM, do meu ponto de vista. E é difícil eu dizer que eu vou respeitar quem pense diferente disso, porque eu tenho medo de alguém. Eu não posso dizer aqui, eu seria de uma irresponsabilidade. Não seria eu se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, eu admito que eles pensem diferente. Não admito. Porque você está chamando de BDSM uma coisa que está comprometendo a segurança de alguém, colocando a vida de alguém em risco. Isso para mim não é opção. Então, para quem está ouvindo de alguém essas conversas, use o seu bom senso, sua inteligência, leia e chegue às suas próprias conclusões. Se você estudar e descobrir que a sigla A, B, C e D existem e o SSC cobre, ainda assim é menos perigoso do que as que foram criadas para fugir do são seguro e consensual, porque esta em especial é super benéfica para uma parte, para a parte que quer fazer o que quer sem bloqueio, se colocando numa situação, colocando a situação do parceiro em risco, sabe? Colocando a desculpa de que não, eu sou um dominante e essa é a minha base, e essa minha base não tem safe word. Ou seja, você dá todo o poder para mim? Todo o poder é muito poder. Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Sem limite? E se você passar mal? Exploda-se? Bom, então, queridos, é sobre CCC. Bobagem, desculpe. Assim como todas as siglas que saem dos limites do são seguro e consensual. Se é uma sigla que o são seguro e consensual cobre, é só enchimento de linguiça, e essa aí até pode brincar. Mas cuidado com as pessoas que aos quatro ventos declamam que a base tal, as bases. Leiam vocês. De qual bases o senhor está falando? Deixa eu anotar aqui. Eu vou pesquisar, a gente volta para conversar. Aí você vai estudar, fale com pessoas e teste se na prática estas bases são efetivas. Eu estudei e elas são puro enchimento de linguiça. Minha opinião. É isso.